Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente tem um compromisso de estudar diariamente sobre a doutrina espírita, a vida após a morte, as realidades do mundo espiritual e reforma íntima, principalmente evolução moral. O que a gente pode fazer para nessa existência a gente progredir? Devagar e sempre, naquilo que a gente dá conta de fazer, mas para que a marcha do progresso seja sempre constante. Então, para que eu tenha essa disciplina de estudar diariamente, eu resolvi vir aqui gravar esses vídeos, compartilhar com vocês no canal. Eu faço a leitura dos livros, comento, mas nunca como aquela que é dona da verdade, sempre como aprendiz. Então, aprendo muito com o comentário de vocês também. Aqui eu trago o meu entendimento, a minha visão. E vamos trocar figurinhas, vamos aprender uns com os outros, vamos fazer essa transição interna para que a gente possa construir a transição planetária. Estamos num momento crucial da humanidade, fundamental que cada um faça a sua parte. Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha contribuição. Cada um tem algo para oferecer e juntos a gente consegue chegar muito mais longe e terminar esse processo muito mais rápido. Então, hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 51, Sepulcros Abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Esse capítulo aqui, esse texto, ele é bem pesadinho, eu li ele e vi várias pessoas dessa forma que já cruzaram a minha vida. Foram pessoas que deixaram rastro de muita dor e tristeza. E o problema não são os outros, né? É fácil a gente enxergar isso nos outros. O problema é quando somos nós que fazemos isso, somos nós que espalhamos a dor e a tristeza. O problema é quando a nossa fala serve para empurrar algum irmão para o abismo. Então, existem muitas pessoas ainda presas na ignorância, perdidas na sua própria dor, na sua própria ignorância. Há pessoas até bem intencionadas, de bom coração, mas que as atitudes, geralmente a gente tem que ver os frutos, né? Jesus já falava que é para a gente ver os frutos, e os frutos deixam um rastro de dor e amargura. Então, que a gente vigie para que a gente não seja essa pessoa. E se a gente, por acaso, tiver o desprazer de cruzar o caminho de alguém assim, a gente reze para essa pessoa, que um dia ela irá despertar também. Mas nesse momento, quem está fazendo o estudo sou eu, quem está escutando é você, então esse texto serve para nós. E cada um o seu tempo. Deus é muito sábio e transforma cada um à sua maneira. Deus é o Deus do impossível. A gente não tem que ficar pensando no que os outros fazem, a gente tem que se vigiar para que a gente não seja instrumento da dor aqui na Terra, mas que a gente seja sempre aquele que leva auxílio, o consolo, a alegria e a esperança. E esse texto é um alerta para a gente. É muito fácil a gente se perder no meio do caminho, e por causa do nosso ego, por causa dos nossos defeitos, da nossa personalidade, do nosso egoísmo, de querer enxergar o mundo todo através da lente do nosso umbigo, a gente acaba se tornando algoz das outras pessoas. Por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que a gente tenha um bom coração, a gente peca nas pequenas atitudes, nenhum erro começa grande. Então, para que a gente vigie sempre, orar e vigiar, já dizia Jesus. Então, vamos ao texto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E, nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. É o personalismo, aquela coisa muito eu, beira da delinquência. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de universalidade. Jesus falava, somos todos irmãos, alguns mais evoluídos, outros menos, alguns mais lúcidos, outros menos. Mas a gente não pode ver o nosso irmão como nosso inimigo ou como alguém que a gente tenha que competir, que tenha que comparar.
A gente tem que enxergar o nosso irmão como próximo, como uma extensão de nós mesmos. Fisicamente, no mundo físico, a gente é separado pela matéria. Eu sou eu, você é você, eu tenho meu corpo, você tem o seu, mas no mundo espiritual, nós somos pura energia, e a minha energia se mistura com a sua, e o que eu sinto interfere no que você sente, o que você sente interfere no que eu sinto, está tudo interligado. Não dá para ver um irmão sofrendo, um irmão nas trevas, na ignorância, e achar que aquilo ali não nos afeta, que não tem nada a ver conosco, porque sempre tem a ver conosco. De alguma forma vai nos influenciar. A gente está aqui, tem a nossa consciência individual, mas a gente também está sendo pressionado por uma consciência coletiva, a egrégora, e essa egrégora é formada pela média de todos os integrantes. Então, se tem alguém em desequilíbrio, ele vai jogar a média para baixo. E essa consciência coletiva vai nos desequilibrar também. Então, para que é aquela coisa, um agricultor, ele estava sempre investindo em produzir as melhores espigas de milho que podia, porque aí ele poderia vender mais caro. E aí, depois de ter preparado o terreno, melhorado a irrigação, comprado as melhores sementes, ele começou a distribuir as melhores sementes para os seus vizinhos. Por quê? Porque o milho é polinizado pelo vento. Então, se os vizinhos tivessem milhos de baixa qualidade, o resultado das suas espigas seria a média das suas espigas, que era de alta qualidade, com as espigas de baixa qualidade do seu vizinho. Então, para ele ter uma produção extremamente abundante, elevada, ele melhorou a qualidade das sementes de toda a vizinhança e assim toda a polinização, todas as espigas que eram polinizadas no seu milharal eram por sementes de altíssima qualidade e dessa forma ele aumentou sobremaneira sua produtividade. Não é assim no universo do pensamento. Se a gente espalha alegria, esperança, boa fé, bom ânimo, se a gente vive uma vida virtuosa para nós e espalhando isso para os outros, a gente vai estar aumentando a vibração que está ao nosso redor e automaticamente a gente vai colher isso. Porque a felicidade, já foi feito um estudo científico. Uma pessoa feliz, ela propaga a felicidade até 7 pessoas, não que convivem com ela, mas em linha reta. Eu convivo com uma pessoa que convive com outra, que convive com outra, e nessa cadeia linear a felicidade se propaga. Mas o inverso também é verdadeiro. A tristeza, o mau humor, o desânimo também se propaga numa cadeia até 7 pessoas. Então, a gente tem que procurar ser o melhor para nós e para os outros, viver uma vida reta, virtuosa, para que a gente possa colher bons frutos, para que essa energia que nos envolve coletivamente seja a mais elevada possível, para que assim a gente possa desfrutar. Olha a Terra como é que está hoje, as pessoas estão em desequilíbrio, e aí é muito fácil a gente cair em desequilíbrio também, qualquer coisa nos abala. É necessário fazer um serviço de vigilância muito maior, porque o desequilíbrio está reinando. Você vê pessoas aí passando por síndrome do pânico, depressões fortíssimas, distúrbios psiquiátricos, mentais, emocionais, muito fortes, que desequilibram a pessoa, e não adianta achar que não tem nada a ver conosco. A tristeza do outro, o desespero do outro, a dor do outro, alimenta essa energia coletiva, essa egrégora que a gente faz parte. E de alguma forma, isso vai chover em cima da gente também em algum momento. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente está levando paz, alegria, harmonia, esperança, consolo para o próximo, pode ter certeza, em algum momento isso vai voltar para nós. É a energia que vai estar vibrando ao redor de nós. Então esse é o conceito da universalidade, é o todo. Não somos, na matéria, a gente o indivíduo, uma unidade, mas no contexto geral, na parte espiritual, na parte energética, a gente é parte do todo. E Deus é o todo, a gente é parte de Deus. É universal. Somos, em energia, nós somos universais. Então, logo se instala no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade.
Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Vocês acham que a pior arma que existe na face da Terra é a bomba atômica? Não, é uma língua afiada, a maledicência. Destrói vidas e vidas. Leva dissabor e tristeza, dor e amargura para as pessoas mais próximas, até mesmo para as pessoas que a gente diz que mais ama. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passa a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. A pessoa reclama, olha para o outro, só vê defeito, só está reclamando, só tem motivo para preocupar, não é grato a nada, não vê as coisas boas, está sempre com um olhar treinado para ver o que está errado, o que está fora do lugar, o que está estragado, nunca consegue enxergar aquilo que está ali no primeiro plano, que está bom, que é motivo de gratidão, de orgulho, de alegria, de esperança. As pessoas se apequenam, elas se apequenam de tal maneira, elas se apegam a detalhes e esquecem do contexto, começa a ficar catando defeitos, catando coisas para poder reclamar, para poder criticar, para poder ver o que aquilo ali precisa ser melhorado, aquilo ali pode ser melhorado. Qual é o segredo para vocês? Sempre vai ter alguma coisa a ser melhorada. E a gente tem que querer melhorar sempre, não podemos nos acomodar. Mas aqueles que treinam seu olhar para só enxergar aquilo que está errado, acaba abaixando a energia do outro, acaba abaixando a vibração do outro, acaba fazendo o outro acreditar que só tem coisa ruim, que está tudo estragado, que não tem nada bom para compartilhar. E nós sempre temos algo de bom para compartilhar, sempre. Às vezes a gente não consegue enxergar em nós e precisa que o outro venha e nos mostre o que a gente tem de bom. Mas o ideal é que a gente faça esse trabalho de reforma íntima, que tenha essa consciência por nós mesmos, reconheçamos que nós temos as nossas sombras, aquilo que precisa ser melhorado, mas que a gente também não tenha a falsa modéstia de toda a nossa luz, daquilo que a gente já consegue propagar de bom para as pessoas. Vai ter coisa para ser consertada? Vai, sempre. Vai ter coisa fora do lugar? Vai. A vida é um eterno desafio. A gente supera um desafio, aparece outro para a gente superar e se aperfeiçoar. E são vários os aspectos, são várias áreas da nossa vida. A gente tem área sentimental, profissional, financeira, saúde, emocional, mental, social. Então, são várias as áreas da nossa vida que a gente precisa estar equilibrando moral, intelectual, e a gente está buscando a perfeição. Um dia a gente chega lá, daqui a várias existências. Jesus tem milhões de anos. Nós somos crianças espirituais. Nós vamos ter, se a gente procurar, vai achar defeito no outro sim, mas se a gente procurar também, a gente vai achar muita coisa boa para poder celebrar, agradecer e compartilhar. Então, continuando aqui com o texto. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. E às vezes até descuidadas, né? Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias ao invés de curá-las. Enxerga todos os defeitos, faz todos os comentários. Adora fazer um julgamento, mas estender a mão para ajudar com o remédio necessário, necaticatibiribá. Elimina o precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções do outro, vai dar um sermão na outra pessoa, mostrando tudo que ela está fazendo de errado. Sempre diminuindo, enegrecendo as intenções. Aquele ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções, a pessoa tenta fazer o melhor, mas não é aquilo que o outro quer receber, o outro já reclama, xinga, diminui, blasfema, e faz a pessoa se sentir horrível, não considera as intenções, está sempre olhando os resultados. E tem que ser do jeito que a pessoa gostaria que fosse. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental, sempre esperando que o outro vai fazer o pior, sempre desconfiando das pessoas, a intemperança, a falta de equilíbrio, de que as coisas estão no seu devido lugar, é sempre assim com medo das pessoas,
sempre com esse olhar de suspeita e desconfiança, como se o outro fosse sempre um algoz, como se o outro tivesse sempre ali com a intenção de prejudicar. E se eu não me defender, o outro vai me prejudicar. Então é melhor eu atacar primeiro para poder me defender. É melhor eu xingar, é melhor eu ofender, é melhor eu fazer a coisa errada antes que o outro faça e me prejudique. Já dá como certo que o outro tem a intenção de prejudicar. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos, aqueles que reclamam o tempo inteiro. Emmanuel é Emmanuel, né, gente? Ele está pintando o quadro aqui. É uma situação exagerada, mas é real. Eu já convivi com várias pessoas assim, sempre prontas para poder criticar, para ver o defeito. E isso, se a gente não tiver um exercício muito grande de amor próprio, de autoconhecimento, de blindagem emocional, a opinião do outro nos afeta, assim, joga a gente lá para baixo. E a gente começa a achar que é só o lixo. E às vezes as pessoas que fazem isso nem nos querem bem. Elas só querem procurar defeitos para poder nos diminuir, para se sentir melhores, mais merecedoras e nos usar como instrumento para que a gente faça aquilo que elas gostariam que fizesse para elas, independente de quem elas estão passando por cima. São pessoas extremamente egoístas. As pessoas mais egoístas que eu conheço são aquelas que xingam todos de egoístas. Porque quando a pessoa ela vai fazer algo por ela, o outro não admite. Ele exige que a pessoa sempre faça tudo para ele, que o mundo gire em função dele, dessas pessoas egoístas, né? Que as pessoas renunciem a si mesmo para fazer a felicidade para que o mundo seja perfeito para aquela pessoa. Como se as pessoas existissem para poder atender aos caprichos e aos desejos de algumas pessoas só porque elas se consideram maiores, melhores e mais especiais. Uma das características do indivíduo na cultura de violência é quando ele tem essa violência muito enraizada dentro dela, essa noção de megalomania, de achar que tudo e todos devem existir para atender às expectativas do outro, que tem que corresponder àquelas crenças do outro, para que, como se fosse a pessoa mais importante, fosse o dono da verdade, a opinião dele fosse mais importante do que de todo o resto, e todo mundo deveria obedecer, porque a pessoa é melhor, mais especial, essa ideia de grandeza absoluta, e não enxerga que todos são iguais e todos têm o direito de ter opiniões, inclusive opiniões divergentes. E se é a nossa obrigação zelar pelo bem do próximo, compartilhar, ser generoso, mas também é nossa obrigação nos posicionar e defender a nossa felicidade, porque nem sempre as pessoas vão fazer por nós aquilo que a gente gostaria que fizesse, e não é obrigação das pessoas zelar pela nossa felicidade, é nossa obrigação construir a nossa felicidade sem atacar os outros, sem prejudicar, sem desconfiar, sem ver os outros como inimigos, mas fazer por nós aquilo que a gente acha que é necessário. Falar, quando for necessário falar sim, e quando for necessário dizer não, dizer não. E não tem nada de errado nisso. Às vezes as pessoas não vão nos compreender, podem ficar chateadas que a gente não vai ser aquilo que elas gostariam que a gente fosse, mas é nossa obrigação zelar pela nossa felicidade. Se a gente não estiver bem conosco, a gente nunca vai poder estar bem com o próximo. A gente nunca vai dar aquilo. Se a pessoa der aquilo que ela não tem, se ela não está bem e ela querer dar isso para o próximo, é desonestidade. Você dar aquilo que você não tem é desonestidade. Você pegar algo que não é seu e dar para outra pessoa é desonesto. Isso no conceito de uma coisa material. Emocional também é assim. Então, primeiro a gente tem que estar bem, para a gente poder compartilhar isso com as pessoas. A gente pode caminhar juntos, mas não é obrigação de ninguém fazer o outro feliz. A gente pode encontrar pessoas que a gente tem afinidade no meio do caminho, que a gente se sinta bem perto delas, mas caso isso não aconteça, não podemos aceitar que os outros transfiram para nós a responsabilidade de fazer com que o mundo todos se adequem só para fazê-los felizes, para que e eles não têm que fazer nada. São pessoas folgadas, né? Vamos combinar. O mundo inteiro tem que existir para me corresponder, para que o mundo seja aquilo que eu idealizei como um mundo perfeito. Então, sobretudo, queixam-se de tudo e de todos, ai daquele que contrariá-lo. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde
passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Então, sempre emanando a má fé, esperando o pior dos outros, fazendo as pessoas desconfiarem umas das outras, semeando a discórdia, levando a desconfiança nos relacionamentos. O segredo da felicidade são os relacionamentos. Isso é pesquisa científica de Harvard, uma pesquisa que durou 80 anos, agora está na segunda fase. E você vê essas pessoas minando os relacionamentos umas das outras, levando a discórdia, a desconfiança, mostrando tudo de ruim, como se isso fosse, se a gente devesse sempre viver esperando o pior dos outros, como se as pessoas estivessem sempre dispostas a dar o pior delas para nós, a tirar o que é nosso por direito. Tem muita gente que não merece a nossa confiança, mas a gente viver desconfiando de todos também, Deus me livre e guarde, que ruim, que ruim. A gente precisa uns dos outros, e é bom ter pessoas que a gente gosta por perto, é bom poder confiar nas pessoas. Não é para ser ingênuo e confiar em todo mundo, a confiança é algo que se constrói, mas é bom a gente poder confiar nas pessoas. Saber que elas têm defeitos, que às vezes elas não vão ser tudo aquilo que a gente gostaria que elas fossem, mas saber que elas têm as melhores intenções para com a gente. E por onde passam essas pessoas, crestam as flores da esperança, fazendo tudo ser mais amargo, pior, mais doloroso, o mundo mais cinza, e aniquilando os frutos imaturos da caridade. A caridade, ela gera gratidão, e quando a gente leva a desconfiança, a discórdia, não dá tempo de colher os frutos, né? Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta que se acolhem, afiguram-se de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Levam à destruição. Quando te desviares, pois, para o resveladiço terreno das lamentações e das acusações, quando a gente estiver reclamando muito e acusando muito os outros, mesmo que os outros tenham dado motivo, os outros são os outros, eles vão prestar conta para Deus. Mas quando a gente estiver entrando nesse comportamento, é a gente que está estudando, é a gente que está querendo melhorar. O outro vai ter um momento dele, mas nós que já estamos nessa senda, na hora que a gente se vê reclamando das pessoas e acusando os outros, justa ou injustamente, a gente nunca vai ter como saber. Tem que deixar o tempo falar. Que a gente pare, reflita e comece a agradecer pelas coisas boas. Deixa Deus agir na vida do outro. Eu já vi muita coisa nessa vida, muita injustiça, mas eu nunca vi Deus deixar de agir e dar às pessoas conforme as suas obras. E todos nós passamos por desafios, né? Não é nem porque é castigo, é porque é uma necessidade da gente aprender. E Deus age na vida das pessoas, a gente não precisa ter sempre esse olhar de juiz, de algoz, de juiz mesmo, de guardiões da boa moral. Deixa Deus agir. Vamos procurar ser melhores, vamos procurar ver a trave que está no nosso olho, ao invés de ver o cisco que está no olho do nosso irmão. Deixa Deus ser o juiz, né, da nossa história. E vamos parar de querer brincar de Deus e julgar as pessoas. Jesus já falava: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando te desviares, pois, para os resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, a palavras edificantes, a elogios, a gratidão, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Então, enquanto a gente não usar o nosso verbo para levar a palavra de consolo, esperança, afeto, otimismo, elogios, gratidão, enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar sendo instrumento de Deus. Agora, quando a gente estiver criticando, julgando, por mais que a gente acredite que o outro nos deu o motivo, a gente não está agindo por Deus. E já dizia, né, a Bíblia, não se pode servir a dois senhores. A gente tem que cuidar das nossas sombras. Todos nós temos um lado B. E esse lado da crítica, da injustiça, ele se manifesta muito forte nas pessoas. Então é isso que Emmanuel trouxe para a gente aprender a amar uns aos outros. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem.
Se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem com Deus. Amo vocês.